Glória a Deus, mais um espaço de período de tempo, nos colocamos na presença de Deus para nós estarmos meditando na sua palavra. Vamos agora entrar em mais uma etapa do estudo bíblico no livro de Ruth, na onde o título diz, colhendo nos campos da graça, Ruth capítulo 2, versículo 14 ao 23. O principal obstáculo para que o leitor comum do livro de Ruth aprecie toda a beleza dessa chama da graça é a ideia de que Ruth mereceu tudo o que lhe aconteceu. Muitos pensam, é claro, que ela colheria no campo de Boaz. É claro que ela foi atraída pela beleza dela. É claro que ele sentiria pena dela. É claro que ele trataria com bondade. Ela merecia tudo isso. A verdade da graça. Na realidade, Ruth não merecia vigor algum, favor algum de Boaz. Ela era uma intrusa, uma estrangeira, uma ex-idólatra que se converteu e uma mulher desamparada, sem nada a oferecer ao príncipe na exata gratidão. Esta é uma essência da rica verdade da graça de Deus. Graça é um favor imerecido que não depende do mérito. É Deus que se inclina para nós, não por sermos merecedor, mas unicamente por causa da sua bondade. Deus nos escolhe não por sermos os melhores candidatos ou os primeiros da classe, ou por nós destacarmos, como Paulo escreveu, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 7. O que testemunhamos nos campos de Belém é a suprema riqueza da graça sendo revelada. Alguém que não merecia, que era completamente impossível de receber tal favor. Ruth estava colhendo no campo da graça. Princípios da graça. Veremos 6 princípios que descrevem as facetas da graça demonstradas em carne, em osso, através de Boaz, uma ilustração de Cristo. Ruth, uma ilustração do crente, a noiva de Cristo. A graça sempre toma iniciativa. Observe em Ruth capítulo 2, versículo 8 e 9, Boaz, quem toma a iniciativa e fala com Ruth, primeiro agindo com bondade. Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vás escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui farás com que as minhas servas estará atenta ao campo que colher e irás após ela. Boaz é imediatamente visto como alguém que age em bondade para com Ruth, mostrando que a graça sempre se move primeiro em nossa direção. A graça de Deus, a revelação suprema, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, que estabelece o tema principal nesse livro. A comunicação antiga, Deus falava muitas das vezes, de muitas maneiras, pelos profetas. A comunicação final, nesses últimos dias, Ele falou pelo Filho, a saber, Jesus Cristo. Esta transição de comunicação diversifica dos profetas, que é
A comunicação definida pelo Filho é o fundamento teológico para a suprema manifestação da graça. O Filho é apresentado como um herdeiro de todas as coisas, o agente criador do universo. A ilustração da graça, Ruth e Boaz. O autor usa a relação entre Boaz, o rico proprietário, e Ruth, a moabita catadora, pobre. Para ilustrar a natureza da graça, Boaz funciona como um tipo de parente resgatador. Lá em hebraico, isso era uma lei, a lei de Goel, antecipando-se o papel de Jesus Cristo. Os 5 princípios da graça é baseado em Ruth. O texto identifica e explica a graça através de 5 caracteres. Primeiro, a graça se comunica com os indignos. Ponto-chave: a graça é uma comunicação de Deus com os plebeus desprezíveis que estão muito distantes de heróis. Ilustração: assim como Ruth, uma moabita pobre, estrangeira, foi digna de uma atenção do nobre Boaz, a graça de Deus se manifesta aos que não têm mérito. É um evento chocante, comparado à rainha vindo falar conosco pessoalmente. Segundo, a graça suprema com provisão e proteção. Ponto-chave: o destinatário da graça fica surpreso porque sabe que é indigno. A ilustração: a primeira reação de Ruth à bondade de Boaz é descrença, porque ela não reivindica a atenção dele. Explicação: o texto faz uma analogia com a chegada ao céu, onde a primeira palavra diante de Cristo, o nosso parente resgatador, será por quê? Por que fazer tudo isto por mim? Nós perguntaria por que o nosso resgatador, a saber, Jesus Cristo, fez tudo isso por nós. Terceiro, a graça está disposta a fazer papel de servo. Nós sabemos que Jesus Cristo se fez de servo, para demonstrar que verdadeiramente como deve ser aquele que deseja ser o primeiro, que seja o último, aquele que deseja ser servido, que sirva primeiro. Ponto-chave: a graça leva ao princípio de servir e indigno. Ilustração: no almoço, Boaz não apenas convida Ruth, mas ela se ajoelha e serve. Ela serve grão tostado de cereais e de sua própria bandeja. Ela trata a catadora como membro do seu círculo íntimo. Então ele trata a catadora como membro do seu círculo íntimo. Conclusão: o príncipe Boaz, Cristo, faz o papel de servo para empobrecido, Ruth, nós. Quarto, a graça trabalha nos bastidores para prover. Ponto-chave: o beneficiário da graça muitas das vezes está alheio ao trabalho que está sendo feito em seu favor. Ilustração: Boaz instrui secretamente seus servos a deixar espigas caírem dos molhos. Tirai também dos molhos algumas espigas, para que Ruth, que está catando, encontre mais provisão, sem saber que foi uma ordem direta. Explicação: nós também estamos frequentemente alheio à mão de Deus, que se mantém ocupada para o nosso bem. Nosso noivo, trabalhando nos bastidores,
5. A graça não elimina a responsabilidade da diligência. Ponto-chave: a graça de Deus não anula o nosso esforço. Conclusão: o texto cita Filipenses 2,13. Deus efetua em nós tanto o querer como a realizar. Em Romanos 8:28, Deus realiza todas as coisas para o nosso bem, sugerindo que o trabalho de Deus é graça e a nossa resposta, diligente, disciplina. Caminham juntos, disciplina. Então, diligência e disciplina caminham juntos. A provisão de Boaz não impediu Ruth de continuar catando, trabalhando. A colaboração divina, Deus, Ruth, o princípio do trabalho. Mas Deus também trabalha conosco, conforme nos ensina em Marcos 16:20. Ele, tendo partido, pregaram em todas as partes, cooperando com eles, tendo partido, pregaram em todas as partes, cooperando com eles, o Senhor confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Deus trabalha em nós, por nós e conosco. Ruth, diligência e graça em ação. Observe, por exemplo, o episódio de Ruth em seu trabalho. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase tomou-se e veio à cidade. Então ela trabalhou e depois ainda debulhou todas aquelas espigas que ela tinha encontrado e veio à cidade. Capítulo 2, versículo 17 do livro de Ruth. É crucial entender isso. Ela não pediu carona a Boaz, não solicitou que os servos debulhassem a cevada e não pediu a ninguém para carregar o grão, o equivalente a cerca de 10 quilos até a cidade. Como se diz, a providência não insiste ou, em outras palavras, nem mesmo Deus irá manobrar um carro parado. Então é nosso esforço que deve fazer. Deus não vai mover nada, não vai consertar o nosso carro, mas Ele espera que nós se esforçamos e Ele nos ajudará, dando providência para que nós consigamos fazer aquilo que é necessário. Esse é o princípio da colaboração. Ruth foi ao trabalho, Boaz trabalhava na situação. O chamado ao trabalho da igreja. De diversas formas, isso ilustra o trabalho da igreja, a noiva de Cristo. Trabalhar para avançar o evangelho, fazer discípulo. Jesus disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mateus 9, verso 37. Há quem diga que muitos crentes enchem os pulmões de cantar. Voltaremos com júbilo, trazendo nossos feixes. Depois sai e não fazem nada. Então tem muita gente que sai e se gabam, que fazem e apresenta como grande coisa na apresentação. Muitas das vezes até nos engana, fala: esse sim, agora vai, com essa pessoa agora vai, e de repente voltam e não fazem nada. Eles vão e voltam e nada deixa na onde ele parece que fez tanta coisa. Ruth necessita de ajuda de Deus, mas ao mesmo tempo está disposta a trabalhar sob a permissão dele. Após um longo dia, ela chega em casa cansada, mas satisfeita. Cansaço e satisfação na jornada cristã. Talvez você se identifique com Ruth nesses últimos dias. Talvez esteja trabalhando duro em algum ministério ou fazendo
malabarismo entre escalas ou em 2 empregos, ou encarando desafios na universidade ou empresa onde busca excelência para a glória de Cristo, ou passando por provas severas em sua fé, ou ainda criando seus filhos, ensinando-os a amar a Cristo. Então, tudo isso pode ser que alguém de nós se identifica, a nós está fazendo como Ruth, se esforçando e não deixando que os outros façam por nós. À noite você inclina a cabeça no travesseiro cansado, mas satisfeito, ou talvez esteja simplesmente cansado e não muito satisfeito, pois ainda há muito a ser feito. Lembre-se, a graça frequentemente atua no negócio de providenciar descanso ao cansado. O transbordar da graça. Você já percebeu que frequentemente o crente com quem podemos contar para nos ajudar e carregar nosso fardo são justamente aqueles que já têm muito fardo próprio para carregar? Já percebeu que aqueles que muitas das vezes oferecem a estar nos ajudando é aquele que já trabalha e não aqueles que estão folgados? Não vamos desprezar a graça, não vamos receber a inércia sentados. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12, 11, no zelo não sejais omissos, sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Se o arrebatamento vier, que o Senhor nos encontre necessitando de um descanso merecido. A graça toma iniciativa, a graça nos surpreende com provisões e proteção. A graça faz o papel de servos ou indigno. A graça geralmente atua nos bastidores para prover aos amados. A graça nos elimina da responsabilidade e da diligência e disciplina. A graça transmissível permita fornecer mais um princípio da graça colhido nos campos de Boaz. A graça atuando na vinda uma pessoa é uma forma de transmitir graça ao outro. Então a pessoa que é cheia de graça, ele transmite a sua graça para as demais pessoas também. Observe no verso 17 que Ruth colheu o seu fardo, sua cevada, grão suficiente para suprir a necessidade, e pelo menos um mês passando entre 10 e 30 quilos. Agora veja o verso 18: tomou e veio à cidade e viu sua sogra que havia apanhado também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Essa referência aos grãos tostados que sobraram a Ruth significa que Noemi agora, sem precisar fazer nada, pode também apreciar uma refeição. O transbordamento continua no verso 19 e 20. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cuja o campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele, o Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Diz-lhe mais Noemi: esse homem é o nosso parente chegado, é dentre os nossos resgatadores. Então disse a ela. Em outras palavras, ele é um pertenço parente resgatador.
Só de olhar para os 10 quilos da cevada, Noemi já estava ouvindo a música de casamento. Essa é a primeira vez que o livro de Ruth, que Noemi louva a Deus, a graça de Deus na vida de Ruth transbordou para a vida de Noemi. Onde repousa a nossa esperança? Não entenda isso de forma errada. A alegria de Noemi não está baseada em Ruth, nem no testemunho ou experiência de Ruth. Da mesma sorte, nossa esperança não está na experiência ou testemunho de outra pessoa. O ponto-chave é perceber que Noemi tem esperança em Boaz. Quem Boaz era, o que Boaz havia dito e o que Boaz poderia fazer. Que grande é essa uma alegria do crente. Nossa esperança não está em outra pessoa ou coisa. Nossa esperança está em quem Cristo. A nossa esperança está naquilo que Cristo tem realizado e no que Cristo tem prometido fazer por nós e seus amados. Conclusão, vivendo no campo da graça. Ruth retorna no dia seguinte ao campo de Boaz, os quais se tornam o campo da graça. O verso 23 nos informa que ela é a companhia das servas de Boaz para colher até que seque a cevada e o trigo. Acabou e ficou com a sua sogra. Então agora, quando Ruth vai ao campo para continuar catando o que tinha sobejado, ela já não ia mais tarde ou só, mas agora ela tinha até companhia, ela ia junto com as servas de Boaz para colher. Isso duraria umas 7 semanas. Será que Ruth e Boaz almoçaram juntos outras vezes? Com certeza, não nos é dito, mas podemos facilmente imaginar. Ao final do período da colheita, Ruth e Boaz estão completamente apaixonados. Duas últimas verdades sobre a graça. Antes de deixar essa cena, forneço mais 2 verdades sobre a graça. A graça não atua em nossa vida apenas esporadicamente, mas continuamente. Quer notemos ou não, a graça está trabalhando nesse exato momento. Nós não saímos nem entramos na presença da graça, nós vivemos na presença da graça. Deus pode fazer-vos mudar em toda graça, ao fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência e superabundez em toda boa obra. 2 Coríntios 9:8. Meu amigo, estamos cercados pela graça. Que nossos olhos vejam, que nossos corações sintam e que a nossa mente aprecie a graça de Deus trabalhando em nossas vidas. Vamos pedir ao nosso Redentor que nos ajude a ver e sentir seu amor e providência para nós, os amados, à medida que prosseguimos para nós um dia com as novas pressões dos desafios da nossa exigência. Vamos pedir que Ele nos ajude a apreciar e entender que nós também, assim como Ruth, estamos colhendo nos campos da graça. Deus te abençoe. Até aqui e até breve voltarei a falar mais um pouco sobre o livro da Ruth. Estamos estudando e pregando o livro de Ruth, versículo a versículo.